E aí aquela fotinha sua, enrolei bastante aqui, contei uma história nada a ver pra você, né? Mas eu falei, pô, mas eu achei que você tinha, sei lá, 15, 14 anos. Não. Aí depois eu achei que você tinha 20, por conta do Vitor. Sim. E eu falei, caraca, nada a ver. Quando eu te vi pessoalmente, eu falei assim, cara, fake news pura. Fake news pura. Mas assim, é só porque não tem foto mesmo ou tem alguma estratégia? Não, nenhuma. Até porque hoje em dia, o que eu menos quero é que me escalem pra criancinha, né? Inclusive, quase nunca acontece. Eu faço hoje em dia gente mais da minha idade, 20 anos. Quando eu sou escalado pra fazer criancinha, eu falo, vamos tentar, mas sabe que minha voz não chega lá mais, né? Mudei de voz. Tem um monte de diretor que te vê ainda, outros quando personagens. Pensa no Enzo, pensa numa criancinha. Hoje em dia eu acho que nem tanto. Eu já sou bem mais escalado pra fazer gente mais velha do que gente mais nova, mas até pouco tempo atrás era... eu chegar no estúdio, a diretora falar, putz, você já tá um pouco mais velho, né? Mas quebra esse galho aí pra mim, porque das próximas vezes prometo que te escalo pra fazer... Você conseguiria fazer o Gus? Cara, agora sim... Se tivesse uma quarta temporada do Gus. Então... Ele com a mesma idade. Aí não. Porque imagina a história seguindo o mesmo ritmo, tipo assim. Não, aí não dá. Ele com 10 anos não dá mais. A última eu gravei acho que ano passado ou no começo desse ano. E já foi um pouco difícil pra eu conseguir fazer. Agora a minha voz cada vez mais fica mais madura, né? E aí acaba que não vai dar. Mas hoje em dia o ator, eu sigo ele no Instagram, né? Eu até esqueci o nome dele. Enfim. E ele já tá... Agora eu já conseguiria fazer ele normalmente, quase. Mas ele com 10 anos não dá. E como é que foi essa mudança de timbre de voz? Pra você que trabalha com a sua voz. Sim. Então, pra mim eu tive bastante sorte com isso. Pra mim foi bem tranquilo. Meu pai falava que ficava com medo porque a dele foi muito, muito brusca, sabe? Ele um dia tava com vozinha de criança, ele outro dia acordou com uma voz já um pouco mais grave e ficava fazendo assim, quebrando, né? E comigo nada disso aconteceu, foi bem leve, até porque eu nunca tive uma voz, minha voz era rouca, né? Sempre foi, inclusive hoje em dia até eu tenho um registro um pouco mais rouco, isso é porque eu já vi com fone e tal, uma coisa de fendas vocais, que a minha não fecha totalmente, aí passa um pouco de ar e fica um pouco mais rouca a minha voz. E então isso acabou fazendo com que não fosse tão brusca, sabe? Fosse um pouco mais controlada, porque minha voz passou de uma voz que era de criança mais rouquinha para uma voz mais grave, só que também rouquinha, entendeu? Foi um pouco mais tranquilo. Você conseguiria imitar a voz do Gus? Do Gus? Consigo. Eu sou o Gus. E se tem mais alguém parecido comigo, eu tenho que encontrar. Fazendo assim. Você tem um pouco mais de dificuldade. Tá. Mas se você fosse fazer... Era minha voz comum na primeira temporada, minha voz normal, assim, falando. E aí, assim, agora eu vi que você faz o Tristan nos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Sim. Tanto eu comentei fora do ar que eu demorou pra me poder perceber que era você ali fazendo o Tristan. Sim. E é completamente diferente a voz. Totalmente diferente. É outra coisa, né? O Tristan... eu comecei fazendo ele no último episódio do Nanatsu, que ele apareceu, e aí o Léo Santos, que além de um grande diretor, assim, é um grande amigo meu, ele falou já assim, cara, esse garoto hoje em dia estão fazendo mangá dele, então eu acho que pode virar um anime, eu quero que você faça. Então eu já vou te calar nele aqui, que aí quando for aparecendo as coisas dele, a gente vai continuar com você. Falei, pô, maravilha, aí eu fiz o último episódio, né, que ele... aparece bastante e tal, e era minha voz de criancinha, foi em 2021, eu acho que acabou o Nanatsu, não tenho certeza, por aí. Aí era minha voz na época, só que de criancinha. Aí depois, ele aparece nos 2 filmes dele, né? Sim. Basicamente os filmes são ele protagonista. Ele e o Lancelot, né? Que é o Vitor Hugo. Aí era minha voz, ele tinha acho que 12, 13 anos nesses filmes, mais ou menos por aí. Também não forcei muito, era minha voz na época da muda, os 2 filmes foram na época assim, mais ou menos na época da muda. E aí chegou agora esse anime novo, que é o 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Que aí ele já aparece bem mais velho, acho que ele tem 20 anos. Então, eu acho que ele tem 20, porque o protagonista tem 16, apesar do protagonista ter 12. E ele é mais velho que o protagonista, né? Ele é mais velho que o protagonista. Então é isso, ele deve ter uns 20 anos. E aí é legal porque tem 3 registros diferentes que eu uso nele, né?
Costumo falar 3, até um pouquinho mais e tal, que tenha no meio de cada um deles, mas são 3 meio que vozes diferentes que eu faço pra ele. Tem os momentos que ele tá falando normal, que ele agora tem um cargo lá no reino, um cargo grande e tal, então ele tem o bando dele, então quando ele tá mandando, dando ordens e tal, eu uso a minha voz impostando um pouco mais, sabe? Então, vocês vão pro corredor leste e eu vou procurar por aqui. E a voz dele meio que normal, falando assim. E aí ele tem esse negócio do lado mais cômico, né? Enquanto ele é o cara mais... o que eu vou dizer? Mais elétrico e tal, mais enérgico. O Lancelot é o mais pra baixo e tal. E aí ele tem esse negócio que é um pouco mais cômico dele explodir. E aí isso não tem tanto no original, porque eu acho que é uma mulher que faz. Então não dá pra ela passar tanto isso da voz grave pra voz aguda. Mas eu consigo facilmente. Então acaba que nas horas que ele aparece mais animado, que até muda a animação, né? Ele fica mais cabeçudo e tal, fica mais cartunesco. Aí eu faço tipo assim, eu tô tão feliz, a gente tá muito animado e tal. E aí tem os momentos também que você sabe que ele tem os poderes do pai, né? Onde ele fica mais dark. Ele fica mais dark. E isso também ela não faz tanto no original, mas eu gosto de passar isso. Até no Shaman King eu fiz isso também, a gente pode falar depois. Que é de passar uma coisa mais arranhada, sabe? Bem mais grave do que ele falando normal e mais arranhada. Então reação total! Uma coisa bem mais rasgada e tal, que é ele já com os demônios do pai, né? Sim, que ele tem 3, o pessoal não assustar tanto, né? Ele tem 3 formas dele. A forma normal, a forma dele anjo, a forma dele anjo, que é quando ele puxa a mãe, e a forma dele demônio, que é quando ele puxa mais os poderes do pai. E eu falei até com um fã esses dias que ele falou que tem uma que é tipo no meio das duas, né? Aí eu já tô pensando qual é que eu vou fazer quando chegar. Olha, você acabou de assistir um dos cortes aqui no meu canal de cortes de podcast. Curtiu? Então deixe seu like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui para poder receber mais cortes como esse.